Outro jogador fechado com o Paysandu para essa Série C do Campeonato Brasileiro é o meio atacante Leandrinho, 26 anos de idade, estava por último no Operário de Ponta Grossa, onde inclusive jogou a Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. Canhoto, 1,75 m de altura, ótimo jogador para um cenário de Série C do Campeonato Brasileiro, tem dúvida alguma que ajudará demais o Papão na busca, né, pelo seu acesso à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Jogador que tem passagens aí, por exemplo, nas categorias de base do Flamengo, começou ainda no elenco principal do Botafogo, lá na temporada de 2015, 2016, as suas primeiras atuações no elenco principal do Botafogo, e pelo Operário, né, até que fez uma temporada razoável do ano passado, em 2022, porém teve várias lesões, né? Dá para dizer que a última atuação convincente dele, em principalmente Campeonato Brasileiro, ocorreu em 2021. Uma boa Série B do Operário, né, na disputa ali da segunda divisão, conseguiu ficar no meio da tabela, sonhando até mesmo, por que não, na conquista do seu acesso. O Leandrinho fazia mais as funções central e caindo um pouco mais pela esquerda ou também pela direita. É um jogador que finaliza bem de longa distância, sabe bater bem na bola e finalizações também na entrada da grande área. Gosto da sua mobilidade, agilidade, é um jogador esperto e que terá pela primeira vez na sua trajetória a Série C do Campeonato Brasileiro pela frente. No ano passado, como eu falei para vocês, 6 partidas no total pelo Operário com uma assistência. Teve uma grave lesão e nessa atual temporada de 2023 não entrou em campo em nenhuma vez. O último jogo dele aconteceu no dia 13 de setembro do ano passado, né? Ele atuou 29 minutos naquela ocasião, vinha sendo bem mais reserva do que titular no começo da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Operário. Outros bons momentos da carreira aí do Leandrinho, principalmente ali pelo Botafogo, né? Já na temporada de 2016, no seu primeiro ano como profissional, 30 partidas pelo Fogão, com 3 gols marcados naquela ocasião, né? Em 2016, na disputa da Série A, o Leandrinho ele participou de 18 jogos do Campeonato Brasileiro, principalmente entrando na segunda etapa. 2017 foram mais 15 atuações, com 2 gols marcados. 2018, outra grave lesão, né, na sua carreira, entrou em campo apenas uma vez pelo Botafogo naquela temporada, e em 2019 fazendo também uma boa Série B com a camisa do Sport, né? No total foram 38 partidas com 3 gols marcados e 3 assistências. É um jogador muito bom de bola. A questão é que essas lesões, né, atrapalharam demais a sua carreira. Dá para dizer que ele já teve 3 anos, infelizmente, né, jogados no lixo, muito por conta dessas lesões. É óbvio, né, que ninguém quer machucar, enfim, deve ser uma pena gigantesca para o jogador. Mesmo assim, é jovem, tem só 26 anos de idade, tem total condição de dar a volta por cima. Lá em 2019, né, pegando aqui os seus bons números na Série B pelo Sport, 28 partidas no total, com 2 gols marcados e 3 assistências. Aquele elenco que conseguiu, né, o acesso para a primeira divisão, foi titular em 17 dos 28 jogos na segunda ano. 2020 também ele disputou pelo Botafogo a temporada, porém entrou em campo uma vez, mais uma vez ficando muito tempo longe dos gramados. 2021 foi repassado ao Gil Vicente de Portugal, onde fez 7 partidas na primeira divisão portuguesa, voltou para o Brasil no próprio Operário, né, onde eu falei para vocês, jogou muito bem a Série B do Campeonato Brasileiro. Pelas partidas que eu assisti dele, principalmente contra o meu Goiás na Série B daquele ano, eu tenho um canal do Goiás, beleza? Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, chama Goiás News, vai lá se inscrever também. O Leandrinho é um jogador muito polivalente, ele briga por toda a bola, pode cair ali pelos lados, fazendo aquela função mais central de criação de jogadas, buscando um drible curto para cima da marcação. Gosto dessa sua característica. Infelizmente, várias lesões, né, acabaram atrapalhando a trajetória do jogador, como falei, tanto em 2022, 2020 e lá na temporada de 2018 com a própria camisa do Botafogo. 2017 também jogou muito pouco, né, apenas 15 aparições durante toda a temporada, estando bem fisicamente, sem nenhum tipo de lesão e ficando já à disposição do começo, né, do Campeonato Brasileiro da Série C. Acho que pode ajudar demais o Paysandu para conquistar o seu acesso. E para completar aqui o nosso vídeo, outro reforço do Paysandu também para a Série C do Campeonato Brasileiro é o meia Arthur, 37 anos de idade, o Arthur Santos, que estava no Santa Cruz na disputa do último campeonato pernambucano, tem aí 31 anos de idade, 1,74 m de altura, destro, pode fazer essa função como um primeiro jogador ali na marcação, um segundo homem, geralmente ele é um pouco melhor, atuando um pouco mais à frente, um segundo homem, às vezes até mesmo um terceiro homem no meio de campo. É um jogador que sabe também o que fazer com a
bola nos pés. Nessa atual temporada, ele já disputou incríveis 24 jogos pelo Santa Cruz. É realmente um absurdo. A gente está em abril, o Santa Cruz já disputou tantas partidas, né? O Arthur Santos entrou em 24 jogos pelo Santa Cruz na atual temporada, marcou um gol e também deu uma assistência. Vale ressaltar que o Santa já tem 25 jogos, ou seja, o Arthur só ficou de fora de apenas um deles. Jogador também interessantíssimo, é um dos poucos que se salvaram nesse primeiro semestre lá no Arruda e agora fechando também com o Paysandu para a disputa do Campeonato Brasileiro. Jogador ex-Remo, né, onde inclusive jogou a Série B do Campeonato Brasileiro lá na temporada de 2021, com 31 aparições, sendo 20 delas como titular na disputa da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Em 2021 também ele jogou bem no futebol paraense, na própria Tunaluso, naquele primeiro momento, né, na disputa do Campeonato Estadual. No ano passado defendeu 4 equipes, o Barra de Santa Catarina no Campeonato Catarinense, o Ferroviário também do Ceará, onde ele foi contratado, porém não fez nenhuma partida, o próprio Santa Cruz em 4 partidas bem feitas na Série D do Campeonato Brasileiro e terminou o ano na Anapolina de Goiás, que estava jogando a segunda divisão do estadual, porque naquele momento, entre término da Série D até o início dos campeonatos estaduais nessa última temporada, ficou uma lacuna muito grande e teve vários jogadores, mesmo jogando bem em Série C, em Série D do Campeonato Brasileiro, fechando com equipes da segunda divisão do Campeonato Estadual, né? O Arthur foi um deles, inclusive foi bem na disputa do Campeonato Goiano. A Anapolina bateu na trave para conquistar o seu acesso na temporada passada, né? Então, jogador que inclusive eu assisti ele atuando, né? Um jogo contra o Avaí na ressacada lá no ano passado também. Confesso que eu não lembro da atuação como foi no caso do Arthur, né? O Barra de Santa Catarina, que tinha uns outros jogadores, o Renatinho, outros emprestados aí também do Cruzeiro. Confesso que não reparei muito na movimentação do Arthur, porém verificando aqui agora, já assisti um jogo dele em loco. A sua carreira demorou, no caso, um pouco, né, para decolar. Óbvio, cada jogador tem o seu tempo, não vou aqui apontar o que é sucesso ou não. Porém, em relação, por exemplo, a disputas da Série B do Campeonato Brasileiro, há com maior destaque, certamente, essa de 2021, com a camisa do Remo. Jogador revelado nas categorias de base do Bom Sucesso, lá no Rio de Janeiro, passou também na Juventus de São Paulo, no Grêmio Barueri, Paulista, Iporá, no Campeonato Goiano de 2017, foi bem naquela ocasião também pelo Iporá, na primeira divisão, jogou também no Misto, no União Rondonópolis, no Mato Grosso, né? Também o Jaraguá em Goiás, Navegantes e no Velo Clube, antes de chegar na Tunaluso, né, como eu falei, jogando bem no Campeonato Paraense do ano retrasado, indo para o Remo também nessas partidas da Série B do Campeonato Brasileiro. No ano passado também, apesar de várias equipes, foi bem quando esteve ali à disposição, né? Tanto no Barra, no próprio Santa Cruz e na Anapolina, e começando muito bem essa atual temporada. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Arthur Santos, esse jogador polivalente, pode fazer tranquilamente essas 3 funções no meio de campo, né? Um primeiro volante com maior marcação, um segundo também sabendo o que fazer ali, aparecendo na frente, inclusive, para marcar os seus gols na saída de bola. Acho uma contratação interessante, dando sua opinião no mercado, né? Fechando com um papão para a Série C. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários sobre todas essas contratações, quais delas você aprova, quem que você acha que foi um pouco exagerado. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo também para a gente discutir nos comentários. Para você poder adquirir uma camisa lindíssima como essa daqui que eu estou utilizando do Zenit, do Porto, da Atalanta, equipes francesas, alemãs e muito mais, você encontra tudo isso lá na DG Store, nossa parceira de longa data aqui no canal. Vou deixar, né, melhor dizendo, o vídeo passando aqui para vocês da DG Store para você fazer o seu pedido. A partir de 120, 100 reais você já encontra alguns modelos lá na DG. Você pode também, inclusive, personalizar com o seu nome e número atrás a partir de R$ 159,90, com envios para todo o Brasil. E você vindo aqui pelo nosso canal do Black Card, você garante 10% de desconto no valor da sua compra. É só ir lá no perfil da DG Store no Instagram, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês conferirem. Só falar que veio aqui pelo nosso canal e garantir esse descontão de 10% no valor da sua compra, com frete incluso para todo o Brasil. Caso você mora em Belo Horizonte, a DG também tem uma loja no centro da cidade de Belo Horizonte. Vou deixar o link aqui embaixo também para você ver mais detalhes. Combinado? Você encontra no primeiro comentário fixado e também na descrição aqui do nosso vídeo. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esses 2 jogadores que negociam com o Paysandu para a Série C do Campeonato Brasileiro. Essa informação foi traga lá pelo Twitter do @empresáriojrb1, o cara que vem acertando muitas questões relacionadas ao Paysandu. Vou deixar aqui o print e todos os créditos né, para ele. Abre aspas. O Paysandu está negociando com 2 jogadores do Maringá. O meia Serginho, aquele que jogou aqui ano passado, e o Vilar, zagueiro de destaque do time.
Na negociação, o Paysandu deve mandar 3 jogadores para o Maringá, um meia e 2 laterais. Fecha aspas, né? Essa informação colocada lá no seu Twitter ainda neste último final de semana. De fato, 2 bons destaques nesse campeonato paranaense, onde o Maringá conseguiu fazer uma boa campanha. O Serginho principalmente, né? Jogador que atualmente tem 32 anos de idade, costuma fazer aquela função como um meia direito, um meia esquerda, pode jogar como meia centralizado, já atuou como lateral direito, bastante versátil. No ano passado, não renovou com o Paysandu, naquele momento entre término de Série C do Campeonato Brasileiro, começo da Copa Verde, lá no finalzinho do ano ainda, no início do mês de outubro, ele não teve a sua extensão de contrato, no caso renovada, né, com o Papão. E agora em 2023, acabou acertando com o Maringá. 14 partidas até esse momento, com 4 gols marcados, além de uma assistência. Pegando seus números nessa atual temporada, das suas 14 partidas, 10 delas foram como titular. No ano passado pelo Paysandu, onde ele até começou muito bem, teve alguns grandes momentos de destaque, porém na reta final, na hora do vamos ver na Série C do Campeonato Brasileiro, o desempenho acabou caindo um pouco, né? 25 partidas no total entre Campeonato Paraense, Copa do Brasil e na Série C, apenas 5 delas, né, foram como reservas. 25 jogos no total pelo Paysandu, 20 partidas como titular. Marcou 5 gols, gols marcados, calma aí. Marcou 4 gols, né? E também deu outras 2 assistências no ano passado, vestindo a camisa do Paysandu. Então, de fato, um jogador interessante. Em determinado momento da temporada, caiu um pouco ali o seu ritmo, né? Desses seus 4 gols marcados, na Série C do Brasileirão principalmente, porém, acredito que seria, sim, uma opção interessante para a renovação nesta atual temporada. O único problema é o seguinte, o contrato inicial, essa informação lá do pessoal do Globo Esporte. O Serginho tinha contrato no Maringá até o término do Campeonato Paranaense, onde já terminou, né? O Atlético Paranaense foi o grande campeão do estadual neste último final de semana. O Maringá também vai jogar uma partida contra o Flamengo na terceira fase da Copa do Brasil e, segundo o perfil, o portal Meu Dogão, acho que é isso, né? O portal Meu Dogão do Maringá. Ele colocou o seguinte, vou até deixar o print aqui para vocês novamente. O Serginho renovou com o Maringá até outubro de 2023. Então, essa informação lá do pessoal do interior paranaense é que o meia Serginho renovou para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, o desafio que o Maringá, né, terá pela frente nesta atual temporada. Então é uma situação um pouco mais complicada. Caso o jogador tenha de fato renovado nesse contrato, como vários perfis do Maringá postou nas suas redes sociais, fica um pouco mais difícil essa negociação. Porém, não impossível, como colocou lá no seu Twitter também, do @empresáriojrb1, como o Paysandu iria enviar outros 2 jogadores, né, para a composição do elenco também do Maringá nessa atual temporada, não seria algo impossível. Aliás, seriam 3 jogadores, né, um meia e 2 laterais. Então faz sim sentido a gente imaginando essa negociação com o Serginho, que tem esse contrato relativamente curto. E tem outro ponto também. Muitas das equipes que têm uma condição financeira difícil, eles fazem o seguinte: renovam um contrato com o jogador, oferecem um salário semelhante do que ele ganhava no antigo vínculo, abaixo do que aquele geralmente que o mercado pagava para ele nos últimos anos. Porém, caso apareça uma proposta de equipes ou do exterior ou de divisões acima da que a atual equipe está disputando, tem a opção de liberação gratuita do jogador. Já vi vários atletas deixando as equipes assim. Vamos supor que o jogador ele receba 50 mil por mês. Aí chega em um acordo para ele ganhar 30 mil reais mensais. Porém, caso apareça uma proposta do exterior ou até mesmo do Brasil de uma liga superior com um salário maior, ele pode sair livremente. Então, geralmente tem esse tipo de acordo. Não acho que seria um empecilho para esse retorno do Serginho. Jogador experiente, né, aqui do futebol brasileiro. Como eu falei para vocês, a sua passagem pelo Palmeiras, né, onde ele se destacou lá em 2013, porém é revelado nas categorias de base do Santos. Começou a sua trajetória ali em 2010 pela própria equipe santista, passou no Red Bull Brasil, no Oeste, onde foi muito bem em 2011, né, marcando 5 gols em 15 jogos, pelo próprio Oeste em 2012 também, com mais 32 atuações e 10 bolas na rede, fez um bom campeonato paulista pelo próprio Oeste, né, e despertou o interesse do Palmeiras naquela Série B. Marcou 5 gols em 21 jogos, até começou o ano de 2014 no próprio Palmeiras, porém foi repassado ao Oeste, né? Ficou ali no Oeste em 2014 e também em 2015, sempre jogando bem a Série B do Campeonato Brasileiro. Participou de uma equipe chamada Kairat, do futebol do Azerbaijão, também aqui no Brasil, pelo Ceará, na Série B ali de 2016, né? Foram 38 partidas durante todo aquele ano,
com 3 gols marcados e 3 assistências. Em 2017 foi para o futebol asiático, passou no Japão e também na Coreia do Sul, onde ficou até 2021, quando retornou para o Brasil, defendendo justamente o papão em 2022. O seu último clube no Japão foi o Matsumoto Yamaga, acho que é essa a pronúncia, equipe da segunda divisão japonesa, foi até bem por lá, no total, na sua última participação na segundona, 15 partidas, naquela atual temporada, marcou um gol e também deu 2 assistências. Antes disso, no ano anterior, havia colocado 9 bolas na rede em 33 atuações. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você é a favor ou não, se você é a favor ou não desse retorno do Serginho, jogador experiente, esse futebol asiático, Palmeiras, Santos e muito mais. Pode deixar a sua avaliação aqui embaixo nos comentários.